Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos determinar a equação reduzida da reta e resolver exercícios. Barbadinha. Então, a equação reduzida da reta. A partir da equação geral da reta, que é ax mais by mais c igual a zero, que nós vimos na aula anterior, né? Vamos isolar a variável y aqui. Ó. Então, para variar o y, primeiro nós vamos subtrair ax e c nos dois lados. Aí o ax e o c vão desaparecer aqui, vai ficar só by. E do outro lado vai ficar menos ax menos c. E agora o b, né, vai dividir os dois aqui do lado direito, para isolar o y. Então o y é igual a menos a sobre b vezes x, menos c sobre b. Veja que o coeficiente do x é menos o a sobre b, é menos o a dividido pelo b ali, e o termo independente é menos o c aqui dividido pelo b. Tá? E esse menos a sobre b e menos c sobre b, tá? Eles vão dar como resultado um número aqui, porque esses coeficientes a, b, c a gente conhece. Então, nós vamos substituir isso aqui para uma letra. Aqui, ó. Nós vamos chamar o menos a sobre b aqui de m, e o menos c sobre b nós vamos chamar de n. Então, essa nossa equação aqui ó, vai ficar nesse formato, ó, y igual a mx mais n. E esse formato é o que a gente chama de equação reduzida da reta. Tá? Então, não vamos esquecer ó, que o m é menos a sobre b e o n é menos c sobre b. E o a, o b e o c a gente tira aqui da equação geral da reta. Ó, tá? Barbadinha. Agora, esse y igual a mx mais b pode aparecer em livros, né, e autores como ax mais b. Tá? Esse A e B não tem nada a ver com esse A e B que estão ali. Eu prefiro colocar MN aqui para diferenciar daquele A e B. Tá? Então tem que ter cuidado. Tá? Mas é usado também AX mais B, cuidando que não são esses valores ali. Tá? Então essa equação já é conhecida de nós. Ó. Veja que a equação reduzida da reta é a mesma função afim, tá? Onde M é a taxa de variação da função. E na reta é o parâmetro ou coeficiente angular, ou ainda a inclinação da reta. E n é o coeficiente ou parâmetro linear. Se vocês derem uma olhada nas nossas aulas sobre função, tá? Tem sobre a função afim, então vocês vão ver que lá a gente estuda isso aqui também. Tá? Então a função é uma coisa, a equação da reta é outra, tem que ter cuidado, o nome é diferente. Né? Tá? O m aqui na função é a taxa de variação. E aqui na equação é coeficiente ou parâmetro angular da reta. Tá? Então, a equação aqui está relacionada à figura da reta. E a função é a taxa de variação. Tá? É que a função ela mostra a relação entre grandezas. Né? Tá? Então, né, lembrando que ó, o m é yb menos ya sobre xb menos xa, é a variação do y pela variação do x, né, que é a tangente trigonométrica do ângulo alfa que a reta forma com o sentido positivo do eixo x. Tá? Então, em termos de figura, né, de gráfico de reta, é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x, com o sentido positivo. E n, né, é a coordenada do ponto onde a reta intercepta o eixo y. Né? O n é exatamente onde a reta corta o eixo y. Então, na figura aqui nós temos isso. Ó. Tem uma reta aqui, passa pelos pontos A e B conhecidos, né? Eu tenho as coordenadas deles aqui, ó. Né? E vejo que ela forma com o eixo x aqui um ângulo alfa. É o mesmo ângulo que está aqui, ó. Aqui eu tenho um segmento ó, paralelo ao eixo x. Tá? Então aqui eu tenho um triângulo retângulo. Ó. Veja, isso aqui é um cateto, ó. Esse segmento aqui é um cateto adjacente, que é o xb menos xa, ó. É calculado por aqui. E aqui eu tenho cateto oposto ao ângulo aqui, ó, que vai de y a yb. Tá? E aqui nesse ponto aqui eu tenho o n. Ó. Tá? Aqui as coordenadas são o x é 0 e o y aqui é o n. Tá? Então ali ó, y igual a mx mais n. Né? Se o x é 0, ó, se eu botar 0 aqui, ó, o y vai dar n. Por isso que o ponto aqui tem coordenada 0n. Tá? O m é yb menos ya sobre xb menos xa. Yb menos ya é esse cateto oposto aqui, ó, tá? Cateto oposto. E xb menos xa é esse cateto adjacente. Então, se eu divido o cateto oposto pelo cateto adjacente, eu estou calculando a tangente desse ângulo aqui. Por isso que a tangente do ângulo que a reta forma com sentido ó, positivo do eixo x. Tá? Barbadinha. E em n o x é 0, né? Que a gente acabou de ver também. Barbadinha. Então vamos ver o exercício. Ó. Primeiro, transforme a equação 2x menos 4y mais 7 igual a 0 na forma reduzida. E escreva os coeficientes angular e linear.
Ora, para transformar na forma reduzida aqui, tá, tem duas maneiras. Tá? Uma maneira é fazer como a gente deduziu a forma reduzida, é isolar o y. Então vamos isolar o y. Tá? Primeiro vai ficar menos 4y, né? E aqui subtraindo 2x e o 7, vai ficar menos 2x menos 7, né? Subtraindo dos dois lados. E aqui vou multiplicar por menos 1, vai trocar o sinal de todos os termos, fica tudo positivo. E agora eu vou dividir tudo por 4. 4y dividido por 4 fica y, 2x dividido por 4 e 7 dividido por 4. Aqui dá para simplificar por 2, então y é x sobre 2 mais 7 quartos. Tá? Então essa aqui é a forma reduzida. Ó. O m é 1 meio e o n é 7 quartos. Tá? Barbadinha. Tá? Então, ó, o m é 1 meio, que é o coeficiente do x aqui, ó, tá? Que é o coeficiente angular, e o coeficiente linear é o n, é o termo independente, é o 7 quartos. Tá? A gente poderia ter calculado o m e o n usando aquelas duas formulazinhas que a gente substituiu para achar a equação reduzida. Ó. Tá? Ó, m é menos a sobre b. Ó. Tá? A gente pode usar isso aqui para achar o m. Tá? Então, ó, substituindo aqui, ó, o m vai ser ó, menos da fórmula aqui, ó, o a aqui ó, é 2, tá? E o b é menos 4, tem que cuidar o sinal, ó, o b é menos 4. Menos com menos dá mais, e simplificando 2 quartos, né, o m é 1 meio. Então achamos o m por essa formulazinha. E o n é menos c sobre d. Tá? Então o n vai ser menos da fórmula aqui, o c é o 7 e o b é menos 4. Ó. Cuida o sinal, ó, menos 4. Menos com menos dá mais, então o n é 7 quartos. Tá? E aí achando o m e o n, né, eu coloco o m como coeficiente do x e o n é o termo independente, eu posso montar, né, a equação reduzida também por esse caminho. Barbadinha. 2. Determina a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A e B. Tá? Veja que todos os exercícios que envolvem reta, para achar a equação da reta, quer seja na forma geral, reduzida ou outra forma qualquer, sempre a gente tem que ter duas informações sobre a reta. E aqui eu tenho duas informações, ó, 2 pontos. Ela passa por 2 pontos. Se a reta passa por 2 pontos, só tem uma única reta, né, que passa por esses pontos. Por isso a gente pode achar a equação dela. Tá? Então, como é que a gente vai achar, né, a equação da reduzida? Tem mais de um caminho para achar. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos achar primeiro o m, tá? Usando essa formulazinha aqui, que é a variação do y. Aqui, ó, pega os y aqui, dividido pela variação do x. E depois com esse m a gente vai calcular o n. Então vamos ver. Ó. Substituindo aqui o m, ó, yb é 11 menos o ya, menos 1. Ó. 11 menos 1 dividido por x, que é 5, menos o x aqui, que é 1. Aqui menos e menos dá mais, então vai ficar 11 mais 1, que é 12, dividido por 4. Então o m é 3. 12 dividido por 4. Tá? Tendo m, nós vamos pegar agora a equação reduzida, tá? Porque esse m eu conheço, ó, o m é 3. E veja que o x e o y são as variáveis da equação, eles representam qualquer ponto. E eu tenho 2 pontos aqui desta reta. Então eu posso substituir aqui no x e no y as coordenadas de qualquer um desses 2 pontos. Pode escolher. Então eu vou escolher do 5, 11 aqui. Tá? O y é 11 e o x é 5. Tá? Então ó, o y é 11, né? O x aqui é 5 e o m aqui ó, é 3, que eu acabei de calcular, mais o n, que é isso que eu vou calcular agora aqui. Tá? Então o n vai ficar ó, 11 menos 3 vezes 5, que é 15. Tá? Então o n é igual a menos 4. Tá? A gente poderia ter achado, né, o n, em vez de substituir o ponto 5, 11, substituir o 1 menos 1, colocar menos 1 aqui no y e colocar 1 aqui no x. Sempre é bom vocês acompanhar essas aulas de vídeo, né, com lápis e papel, caneta na mão e fazendo exercício. Tentem resolver, né, isso aqui, substituindo aqui o 11 por menos 1, né, e o 5 aqui por 1, vocês vão ver que vão achar o menos 4. Ah, barbadinha. Então, a nossa forma reduzida é y igual a 3x menos 4, né, mx mais n. Não? Barbadinha. Exercício 3. Ó. Dada a reta R, 1 mais P que multiplica x, menos 2 menos P que multiplica y, menos 2 igual a 0. Calcule P para que, no item a reta tenha inclinação de π sobre 4 radianos. Ora, a inclinação da reta é o ângulo que ela forma com o sentido positivo do eixo x. Logo,
né? O m é a tangente desse ângulo, tangente de π sobre 4, e a tangente de π sobre 4 é 1. Né? Lembra que π sobre 4 é 45 graus. Então, se na calculadora ela tiver em deg, que é grau, né, vocês digitam lá o 45 e a tangente de 45 ela vai dar 1. Agora, se ela tiver em radiano, vocês têm que digitar o π, ou apertar lá na tecla do π, que é 3,14159, né? Dividir por 4, e aí calcular a tangente. Vocês vão ver que vai dar 1, tá? Ou 0,999, depende da calculadora. Tá? Então, achei o m. Tá? Mas veja, eu quero calcular o p aqui. Ó, tá? Mas veja que ao mesmo tempo que o m, tá? Vamos agora usar a formulazinha, é menos a sobre b. Tá? O A aqui é 1 mais P e o B é menos 2 menos P. Então, vamos substituir aqui. Ó. Tá? Então, vai ficar o M, que é 1, que eu calculei ali. Esse menos aqui é da fórmula, que eu repito. Ó. O A é 1 mais P, que está aqui no parênteses. E o B é menos 2 menos P. Ó. O B ó, não é só 2 menos P, tem esse menos na frente. Tem que colocar tudo aqui. Ó, tá? E aí, esse menos com esse menos vai ficar mais. Ó, tá? Então, vai ficar 1 igual a 1 mais P sobre 2 menos P. Tá? Aí faz produtos meios extremos, né? Fica 1 mais P vezes 1 e 1 mais P, e 1 vezes 2 menos P, 2 menos P. Aqui o que tem P de um lado, o que não tem do outro, né? Sempre gosto de dizer isso, então vai ficar P mais P igual a 2 menos 1. 2P é 1 e P é igual a 1 meio. Tá? Barbadinha. Agora o item B. Tá? É para calcular P para que a reta tenha inclinação de π sobre 2 radianos. Então, a mesma coisa. O m é a tangente de π sobre 2. Ora, π sobre 2 é 90 graus. E a gente sabe que a tangente de 90 graus ó, não existe. Então, não existe o m. Por que, que não existe o m? Ah, porque a reta é vertical. Ah, porque toda vez que a reta é vertical, ela forma 90 graus com eixo x. E o m é a tangente desse ângulo. Ah, então, ele não tem m. Ah, então, na nossa equação reduzida, o m não existe. Ah, ela não tem equação reduzida. Tá? Ora, então o que, que eu tenho que fazer para achar, né, o P? Então nós vamos olhar para cá. Ó. Veja que aqui o M ele é calculado por menos A sobre B. E como o M não existe, né, esse resultado, essa divisão né, é o M. E como o M não existe, para que uma divisão não exista, é porque o numerador tem que ser diferente de zero, tá? E o denominador tem que ser igual a zero. Tá? Então, para que não exista o m, esse b aqui tem que ser zero. Tá? Então, para isso, b deve ser nulo, por causa dessa relação. Ó. Então, eu vou pegar, ó, quem é o b? Ó? É menos 2 menos p. Então, menos 2 menos p tem que ser zero. Barbadinha. Aí, elimina o parênteses, fica menos 2 mais p, tá? E aí o p é igual a 2. Tá? Então, barbadinha, só ir pensando um pouco, né, relacionando as coisas. Tá? Exercício 4. Ó. A reta que passa pelos pontos A, 2, 2 e BK mais 1K forma um ângulo de 60 graus com o eixo das abscissas. Calcule o valor de K. Bom, está dando o ângulo, ó. Então está relacionando com o coeficiente angular, com o M. E eu tenho o ângulo, então eu tenho como calcular o M, né? Porque o M vai ser a tangente dos 60 graus. Tá? E tangente de 60 graus é a raiz de 3. Tá? Vamos usar esse valor que é exato. Tá? Não vamos usar 1,732 na calculadora, vamos usar esse valor aqui. Tá? Vocês têm que ver lá nas nossas aulas de trigonometria, lá no início, né? Os ângulos notáveis lá, que é tangente de 60, tá? Eu estou mostrando lá porque que é raiz de 3. Tá? Como eu quero o valor do K e eu tenho o valor do M, nós vamos usar essa relação aqui, ó. Variação do Y ali, variação do X. Tá? Então, ó, o M é raiz de 3, tá? YB, o Y do B aqui é o K, menos o Y do A que é 2, ó, K menos 2. XB menos XA, XB é K mais 1 e o X do A é 2, então K mais 1 menos 2. Aqui vou diminuir, vai ficar 1 menos 2 que é menos 1, então raiz de 3 é igual a K menos 2 sobre K menos 1. Tá? E agora eu vou fazer produtos meios extremos aqui. Ó. Então, ó, a raiz de 3 multiplica os dois. Ó, tá? Então, K vezes raiz de 3 fica K raiz de 3 menos 1 raiz de 3 menos raiz de 3. Igual K menos 2 vezes 1 aqui embaixo, fica K menos 2. Como eu quero calcular o K, eu tenho que isolar o K. Então, nós vamos juntar tudo que é K de um lado que não tem do outro.
Tá? Então fica k raiz de 3, ó, menos k, igual, ali vai ficar mais raiz de 3 e o menos 2. Aí eu coloco k em evidência para isolar. Então fica k que multiplica, ó, k raiz de 3 dividido por k é raiz de 3, menos k dividido por k é menos 1, igual a raiz de 3 menos 2. Aí o k, raiz de 3 menos 2 dividido por raiz de 3 menos 1. Então esse é o valor do k. Tá? Mas vamos racionalizar aqui, né? Que sempre é bom, né, saber isso. Como é que se racionaliza? A gente multiplica o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. E o conjugado de raiz de 3 menos 1 é raiz de 3 mais 1. Então eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 3 mais 1. Aqui em cima eu faço 1 por todos e todos por 1, aqui, né, propriedade distributiva, e aqui eu vou usar produto notável. Então vai ficar, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é o 3. Raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3. Menos 2 vezes raiz de 3 é menos 2 raiz de 3. E menos 2 vezes 1 é menos 2. E aqui o produto da diferença pela soma vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3. E 1 ao quadrado é 1. Aqui tem termo para reduzir, ó. Tá? Aqui fica 3 menos 2, que é 1. Raiz de 3 menos 2, raiz de 3, fica menos 1 raiz de 3. E aqui 3 menos 1 é 2. Então o K é 1 menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Deixa indicado assim, barbadinha. Exercício 5. Ó. Determina as equações reduzida e geral da reta que intercepta o eixo das ordenadas no ponto de ordenada 3 e que forma um ângulo de 135 graus com sentido positivo do eixo das abscissas. Então veja de novo, ó, eu tenho duas informações. Então, se eu tenho duas informações sobre a reta, eu consigo achar as equações. Eu quero a equação reduzida e a geral. Que informação eu tenho? Ele corta, ela intercepta o eixo das ordenadas, o eixo y, no ponto de ordenada 3. E forma um ângulo de 135 graus com sentido positivo. Então, vamos começar pelo ângulo. Se ele forma um ângulo de 135, então significa que a equação é m mais x, né? Eu tenho que achar o m e o n. Então, significa que o m é a tangente de 135 graus. Tá? Relembrando que eu tenho que achar o m e o n. Tá? Então, ó, a tangente de 135 graus é menos 1. Tá? Então, achei o m. Tá? E ela corta o eixo y no ponto de ordenada 3. Ó. Então, o n é 3, ele já está dando direto isso aqui. Ó. Então, é só substituir ali. Ó. Tá? Então, o y vai ser, ó, o m, que é menos 1, ó, menos 1x, ou menos x, mais o n, que é 3. Tá? Essa é a equação reduzida. E para achar a equação geral, a gente vai igualar a zero isso aqui. Ó. É só igualar a zero. Então, aqui vai ficar, ó, tá? Ó, menos x aqui vai ficar mais x, mais o y e menos 3. É como se eu passasse, vamos dizer assim, tudo para o primeiro membro, igualado a zero. Então, essa aqui é a equação geral. Tá? Barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e divulgue para seus colegas, né, nossas aulas. Na próxima aula nós vamos continuar, né, a estudar equações de reta.